Naquela manhã chuvosa e cinzenta, uma menina descalça se esgueirou pela porta de uma padaria elegante, quase invisível aos olhos ocupados da cidade. Ela segurava algumas moedas na mão e, com a voz trêmula, disse algo que fez o homem rico do outro lado do salão parar de mastigar. Moço, eu posso pagar depois? Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. As palavras da menina ressoaram como um trovão silencioso. O atendente olhou-a com desprezo e zombou da miséria estampada em seu rosto. Aqui não fazemos fiado, muito menos pra gente como você. Ele gesticulou com impaciência, chamando a atenção dos outros clientes. Do outro lado da padaria, Rafael, um homem de terno impecável e olhar atento, segurava o celular quando a cena chamou sua atenção. O riso irônico do funcionário, a expressão constrangida da menina, tudo fez seu estômago revirar. Por um momento ele não viu apenas uma criança. Ele viu a si mesmo, anos atrás, na periferia de Recife, faminto e humilhado. Rafael largou o celular, ajeitou a gravata e, com passos decididos, atravessou a padaria. O silêncio na padaria era quase palpável, como se o tempo tivesse parado por um instante. Rafael estava ali, em pé, encarando o funcionário com uma expressão que não era de raiva, mas de uma indignação contida e serena. Ele não precisava gritar, nem gesticular. Bastava aquele olhar para que o atendente sentisse o peso de seu erro. A menina, com os olhos arregalados, ainda segurava as moedas em sua pequena mão, incapaz de entender o que estava acontecendo. Ela estava acostumada com rejeições, com portas fechadas e olhares frios. Mas o que se passava diante dela agora era diferente. Ela percebeu que aquele homem elegante não a olhava com desprezo, mas com algo que ela não sabia nomear. Rafael sentiu o coração bater mais rápido. Por um segundo, ele não estava mais ali, naquela padaria sofisticada do centro de São Paulo. Estava de volta a Recife, onde nasceu, caminhando descalço por ruas poeirentas, pedindo um pedaço de pão para acalmar o estômago vazio. As vozes do presente se apagaram, substituídas pelo som das lembranças, pelo cheiro de chuva misturado com o de barro, pela imagem de sua mãe tentando esconder a fome dos filhos com um sorriso forçado. Ele se lembrou de uma tarde chuvosa parecida com aquela. Tinha uns 8 anos e acompanhava a mãe até uma pequena venda na esquina, onde imploraram por um pouco de farinha e feijão para passar a semana. O dono da venda, um homem robusto e impaciente, zombou deles, como se a fome fosse um crime. Se não pode pagar, não venha pedir. Aqui ninguém dá nada de graça. A frase cortou a memória como uma faca. Naquela noite, sua mãe chorou baixinho na cozinha, tentando disfarçar as lágrimas. Rafael, ainda criança, prometeu a si mesmo que um dia ninguém o faria passar por aquilo, que ele nunca permitiria que a dignidade de uma criança fosse pisoteada como a dele fora. Agora, décadas depois, o destino colocava diante dele não apenas a lembrança, mas a chance de fazer algo. Ele respirou fundo e voltou o olhar para a menina. "Qual é o seu nome?" perguntou com a voz baixa, quase rouca. "Ana", respondeu a menina, quase num sussurro, como se temesse que a pergunta fosse uma armadilha. "Ana", repetiu ele, sentindo a palavra pesar na boca. Havia algo na simplicidade daquele nome, na forma como ela o disse, que lhe apertou o peito. "Você gosta de estudar?" perguntou, sem saber exatamente por quê. Ela hesitou, baixou os olhos para as moedas e murmurou: "Eu gosto, mas minha avó está doente, eu que ajudo em casa." A voz dela era um fio de esperança misturado com resignação, como se já tivesse aceitado o peso que a vida lhe dera. Rafael se ajoelhou para ficar na altura dela. "Você é corajosa, muito mais do que eu era na sua idade", disse com um sorriso leve. Ana o olhou nos olhos pela primeira vez, surpresa com a gentileza daquele estranho. Atrás deles, o atendente começava a se encolher de vergonha,
percebendo que todos na padaria estavam atentos à cena. O homem rico não se contentara em pagar os pães. Ele havia escolhido ouvir a menina, tratá-la como alguém que merecia respeito. Rafael tirou uma pequena carteira do bolso e retirou um cartão simples, com seu nome e um número de telefone. Dobrou-o e colocou cuidadosamente no bolso do casaco da menina. Se você precisar de ajuda, ou mesmo se quiser só conversar, me liga. Promete? Disse com um tom sereno. Ana hesitou, mas acabou assentindo com a cabeça, ainda sem compreender direito o que estava acontecendo. Rafael pegou uma sacola de pães e a entregou a ela, junto com uma garrafa de leite que pegou discretamente da prateleira. Aqui, para você e para sua avó. A menina segurou a sacola com ambas as mãos como se fosse um tesouro. Seus olhos marejaram, mas ela se forçou a segurar as lágrimas. Obrigada, moço, disse baixinho. Rafael se levantou e virou-se para o atendente, agora visivelmente desconfortável. Cuide para que isso nunca mais aconteça. Nenhuma criança deve passar vergonha para pedir um pão. Nenhuma. Sua voz era calma, mas firme, carregada de uma autoridade que vinha não do dinheiro, mas da experiência vivida. O atendente apenas balançou a cabeça, incapaz de responder. Alguns clientes na padaria, antes indiferentes, começaram a cochichar, admirados com a atitude inesperada daquele homem. Enquanto saía da padaria, Rafael percebeu que a chuva fina continuava a cair, mas ele não se importou. Caminhou até seu carro, estacionado próximo, e se sentou por um momento antes de ligar o motor. O rosto de Ana não saía de sua mente. A lembrança de sua infância, as palavras duras que um dia ouvira, a promessa silenciosa de que ninguém deveria passar por isso. Tudo voltava como um vendaval. Ele não sabia ainda exatamente o que faria, mas uma ideia começava a tomar forma, algo que ia muito além de um simples gesto de caridade. Era mais profundo, mais significativo. Uma resposta não apenas ao que tinha visto, mas ao que tinha vivido. Rafael ligou o carro, enxugou os olhos discretamente e seguiu seu caminho, decidido a não deixar aquela manhã passar em branco. O nome de Ana, agora, estava gravado não apenas em sua memória, mas no seu coração. O som ritmado dos limpadores de para-brisa acompanhava a respiração pesada de Rafael, enquanto ele dirigia pelas ruas molhadas. O nome de Ana não saía de sua mente. Era impossível ignorar aquela imagem. Uma criança com fome, pedindo para pagar depois por um pão, como se pedir comida fosse crime. Ele sabia que, para muitos, a cena não passaria de um episódio corriqueiro, algo para se esquecer com a primeira xícara de café quente. Mas não para ele. Rafael estacionou o carro em frente ao prédio de sua empresa, um arranha-céu moderno e imponente no coração de São Paulo. O porteiro o cumprimentou discretamente, mas Rafael mal notou. Subiu direto para o último andar, o escritório onde decisões milionárias eram tomadas todos os dias. Sentou-se à mesa ampla de madeira escura e observou a cidade pela enorme janela. Lá fora, a chuva parecia lavar as ruas, mas dentro dele havia algo que não se apagava. As lembranças da infância voltavam com força, trazendo não apenas imagens, mas sensações. A pele arrepiada do frio, o estômago vazio, a voz embargada ao pedir algo tão simples quanto um pedaço de pão. A dor da humilhação deixava marcas invisíveis que ele carregara a vida inteira, mesmo depois de se tornar um empresário bem-sucedido, com uma fortuna que poderia alimentar centenas de famílias. Ele fechou os olhos por um instante e se viu novamente ajoelhado diante de Ana, entregando-lhe aquela sacola. O sorriso tímido dela, o brilho de esperança misturado ao medo nos olhos. Era mais do que apenas uma lembrança. Era um chamado. Rafael percebeu que algo precisava ser feito, algo maior do que uma simples esmola. Levantou-se abruptamente e começou a andar pelo escritório. Pegou o telefone e discou um número. É o Carlos.
Quero que você prepare uma reunião com a equipe da fundação. Agora. Carlos, seu assistente direto, tentou protestar, dizendo que era sábado, que ninguém estaria disponível. Mas Rafael foi firme. Ligue para eles. Quem não puder vir, se conecta online. Isso é urgente. Em menos de uma hora, Rafael estava sentado com sua equipe da fundação, a instituição beneficente que havia criado anos antes para apoiar projetos educacionais. Até então, a fundação funcionava como um braço social discreto de sua empresa, com doações periódicas para escolas e abrigos. Mas Rafael sabia que isso não era suficiente. Não agora. Ele caminhou até o quadro branco da sala e escreveu, em letras maiúsculas, Programa Ana. Todos na sala ficaram em silêncio. Hoje, vi uma menina faminta, sendo humilhada por pedir um pão. Lembrei de mim mesmo há anos, na mesma situação. Isso não pode continuar. A partir de hoje, a Fundação vai identificar e apoiar crianças como Ana. Não apenas com alimentos, mas com educação, saúde e tudo o que for preciso para que elas tenham um futuro digno. Os olhares se cruzaram surpresos. Ninguém ousou interromper. Rafael respirou fundo e continuou. Quero que encontrem a Ana. Descubram onde ela mora, quem é sua família e o que podemos fazer por ela. E depois vamos expandir esse projeto. Há muitas outras Anas por aí. Enquanto a equipe tomava nota e começava a discutir estratégias, Rafael sentiu um alívio inesperado. Não era apenas sobre ajudar uma criança, era sobre quebrar o ciclo de indiferença que tantas vezes vira. Ele sabia que a mudança precisava ser prática, real e imediata. No fim da reunião, Carlos se aproximou, ainda com o semblante preocupado. Você tem certeza disso, Rafael? É um projeto grande, vai exigir muito investimento. Rafael fitou o assistente por um momento e respondeu sem hesitar. Não estamos falando apenas de dinheiro, Carlos. Estamos falando de vidas. Se eu não fizer algo agora, quem fará? A equipe deixou a sala com uma mistura de admiração e inquietação. Alguns murmuravam sobre a ousadia do plano. Outros já traçavam possíveis ações para encontrar a menina e planejar a expansão do projeto. Rafael permaneceu sozinho no escritório, olhando mais uma vez para a cidade através da vidraça. Pensou na mãe, nos dias em que ela escondia as próprias lágrimas para dar coragem a ele. Pensou na mulher que um dia lhe estendeu a mão e lhe deu a chance de estudar. A ideia do programa Ana não era apenas um gesto simbólico, mas uma resposta direta a tudo o que vivera e aprendera. A noite caiu e as luzes da cidade se acenderam uma a uma. Rafael saiu do prédio sem motorista e dirigiu até o bairro onde a padaria ficava. Parou o carro e observou de longe, como se esperasse ver Ana novamente. Não a encontrou, mas algo dentro dele lhe dizia que aquele era apenas o começo. O programa ainda não existia oficialmente, mas Rafael sabia que no dia seguinte, o nome de Ana estaria nos papéis da fundação, nos planos de ação, nos contratos de parcerias com escolas, hospitais e organizações comunitárias. O nome dela não seria esquecido, assim como ele nunca esquecera o dia em que alguém acreditou nele. Ele ligou o carro e olhou para o banco do passageiro vazio. Por um breve momento, imaginou Ana sentada ali, comendo um pão quentinho, sorrindo e contando seus sonhos. A imagem desapareceu, mas a ideia permaneceu viva. Enquanto dirigia de volta para casa, Rafael já sabia o que precisava ser feito e estava decidido a transformar a vida de Ana e de tantas outras crianças como ela com algo que ninguém jamais esperaria. Na manhã seguinte, Rafael despertou antes do amanhecer. O peso da decisão da noite anterior parecia ter tornado o travesseiro mais duro, o sono mais leve. A imagem da pequena Ana segurando a sacola de pães e olhando para ele com aquele brilho tímido nos olhos não saía de sua mente. Era como se a lembrança tivesse se tatuado na pele. Ainda vestindo o terno do dia anterior, Rafael dirigiu até a região onde ficava a padaria. As ruas estavam molhadas
e o cheiro de pão fresco misturava-se com a garoa que ainda persistia. Chegou antes mesmo de a padaria abrir, mas dessa vez não ficou do lado de fora observando. Decidiu entrar e esperar. Pouco a pouco, os funcionários começaram a chegar. O atendente do dia anterior entrou apressado, evitando o olhar de Rafael, mas não disse uma palavra. Rafael não estava ali para cobrar explicações. Sabia que aquele homem provavelmente era apenas mais uma peça em um sistema maior que tratava a pobreza com desprezo. Ele queria outra coisa. Quando o relógio marcou 7h30, viu Ana atravessar a rua com a mesma roupa simples, segurando uma sacolinha plástica. Ela parecia hesitante, como se temesse ser enxotada novamente. Rafael se aproximou e a interceptou antes que chegasse à porta. "Bom dia, Ana", disse ele com uma voz suave, quase sussurrada. Ana congelou, surpresa. Seus olhos arregalados expressavam confusão e desconfiança. "Oi, moço", respondeu baixinho, abraçando a sacola contra o peito. Rafael se abaixou para ficar na altura dela. Tirou um pequeno lenço do bolso e o estendeu. "Está um pouco molhada. Toma, para secar as mãos." O gesto simples parecia ter um peso imenso para Ana. Ela aceitou o lenço, secou as mãos e o devolveu com cuidado. "Posso te acompanhar até sua casa?" perguntou Rafael, percebendo que as palavras o saíam mais rápido do que ele pensara. "Não precisa se preocupar, só quero conhecer a sua avó e ver como posso ajudar." Ana hesitou. Mordeu o lábio inferior e olhou para os lados, como se procurasse uma resposta no rosto invisível de um adulto. Por fim, deu um pequeno aceno de cabeça. Os dois caminharam pelas ruas estreitas e cheias de becos da periferia. O contraste entre o homem de terno impecável e a menina de chinelos gastos, chamando a atenção dos poucos transeuntes. Ana não falava muito, apenas indicava o caminho com gestos tímidos. Chegaram a uma pequena casa de paredes descascadas e telhado de zinco. Lá dentro, o cheiro de remédio e de café fraco se misturava. Uma senhora idosa, de cabelos brancos e rosto cansado, estava deitada em uma cama simples no canto da sala. Ana correu até ela, ajeitou-lhe o travesseiro e falou baixinho: "Vó, trouxe um moço para conhecer a senhora." A mulher abriu os olhos devagar, como se a luz do dia fosse forte demais. Quando viu Rafael, tentou se levantar, mas ele rapidamente a impediu, segurando-lhe a mão com respeito. "Bom dia, senhora. Sou Rafael. Ontem encontrei sua neta na padaria e quis saber como vocês estão." A mulher tentou sorrir, mas o cansaço era visível. "Ela sempre vai cedo para tentar conseguir algo para o café. É uma boa menina. Cuida de mim desde que adoeci." A voz dela era fraca, mas cheia de carinho. Rafael sentiu um aperto no peito. Era como se estivesse vendo o reflexo de sua própria mãe, tantos anos atrás. Olhou para Ana, que observava tudo com atenção, esperando talvez que ele dissesse algo grandioso. Ele se ajoelhou ao lado da cama e, com a voz embargada, disse baixinho para que só Ana e a avó ouvissem: "Eu sei o que é passar fome. Eu também já pedi um pão e fui mandado embora. Alguém me ajudou, e por isso estou aqui hoje." Ana arregalou os olhos. Nunca imaginara que aquele homem elegante tivesse uma história parecida com a dela. Ele percebeu o impacto das próprias palavras e continuou, desta vez olhando nos olhos da menina: "Você é forte, Ana. Mais forte do que imagina. E não está sozinha." Do lado de fora, alguns vizinhos começaram a se aproximar, curiosos com a presença do homem de terno. Rafael, porém, manteve o foco naquela pequena sala. Colocou discretamente um envelope sobre a mesa, próximo a uma xícara lascada. Dentro, havia dinheiro suficiente para cobrir as despesas da casa e um cartão com seu contato. "Isso é só o começo", disse ele, levantando-se. "Vamos arrumar essa casa, garantir o tratamento da sua avó e, mais importante, garantir que você possa estudar." Ana o olhou fixamente, como se quisesse gravar cada palavra. "De verdade?" perguntou com um fio de voz.
De verdade, Ana. Ele sorriu, e pela primeira vez em muitos anos, Rafael sentiu que estava cumprindo uma promessa silenciosa feita a si mesmo quando ainda era um menino descalço e faminto. A menina correu até ele e o abraçou, surpresa até por si mesma. A avó, com lágrimas nos olhos, murmurou um agradecimento. Rafael segurou a emoção, afagou os cabelos de Ana e prometeu em voz baixa: "Você não precisa mais ter medo. Nunca mais." Naquele instante, o mundo lá fora desapareceu, e só restou a promessa que unia o passado e o futuro deles. Rafael deixou a pequena casa de Ana com passos firmes, mas com o peito cheio de emoções que parecia mal conseguir conter. O rosto da menina, o olhar agradecido da avó, tudo aquilo ficara gravado como marcas profundas em sua mente. A garoa fina ainda persistia, umedeceu o paletó escuro e pingou nos sapatos. Mas ele pouco se importava. Quando chegou novamente à padaria, Rafael foi recebido com olhares desconfiados. O atendente do dia anterior, um homem de meia idade, de feições duras e voz autoritária, fingiu que estava ocupado atrás do balcão, tentando desviar os olhos para o chão. Mas Rafael não era o tipo de homem que deixava as coisas penduradas no ar. Com passos calmos, aproximou-se do balcão, apoiou as mãos na madeira polida e falou com voz serena, mas que enchia o ambiente com uma força silenciosa. "Bom dia." O atendente, sem ter para onde fugir, respondeu com um murmúrio quase inaudível. Os outros clientes, percebendo a tensão no ar, começaram a prestar atenção. Murmúrios se espalharam. Quem era aquele homem que voltava à padaria com tanta confiança? Rafael olhou ao redor, observando cada rosto curioso que o encarava. O som dos sussurros era quase palpável. Alguns reconheciam quem ele era: o empresário, o homem de negócios respeitado que aparecia nas colunas sociais. Outros apenas viam um homem de terno impecável, desafiando a rotina da padaria como se aquilo não fosse normal. "Quero falar com você", disse ele ao atendente com uma calma que contrastava com o desconforto visível do homem. "Desculpe, senhor", tentou dizer o atendente, engolindo em seco. Ontem... Não queria ser rude. Rafael não ergueu a voz, nem precisou. Seu olhar carregava a história de quem sabia o que era ter fome e ser tratado como um problema. "Ontem você humilhou uma criança por pedir um pão. Eu já estive no lugar dela e nunca me esqueci." Fez uma pausa curta, olhando nos olhos do atendente. "A partir de hoje aqui, ninguém mais será tratado assim." Os murmúrios aumentaram. Alguns clientes se levantaram, enquanto outros permaneciam sentados, observando cada movimento. Uma senhora idosa cochichou para o homem ao lado: "Ele está certo. Quem sabe isso muda alguma coisa." "Vou pagar por todos os pães que a Ana poderia ter levado ontem", disse Rafael, tirando do bolso uma carteira de couro simples e extraindo notas suficientes para cobrir não apenas um pão, mas uma cesta inteira. "E mais. Daqui em diante, a padaria terá uma parceria com a minha fundação. Vamos criar um programa para oferecer café da manhã gratuito para crianças em situação de vulnerabilidade." O atendente piscou confuso. O público prendeu a respiração. Era algo que ninguém esperava. Um ato que não só resolvia a injustiça do dia anterior, mas que transformava aquele local em algo maior, mais digno. "Senhor, mas isso vai dar muito trabalho. E os custos?" Tentou protestar o atendente, mas Rafael apenas ergueu a mão, interrompendo-o. "Não estamos falando de trabalho ou custos. Estamos falando de respeito e de humanidade." Os clientes começaram a aplaudir timidamente. Primeiro um, depois outro, até que o pequeno ambiente se encheu de palmas espontâneas. Alguns tiravam fotos, outros filmavam discretamente com os celulares. A comoção se espalhou rapidamente. Rafael, com um leve sorriso no rosto, dirigiu-se a todos. "Às vezes é preciso que alguém se levante para lembrar que dignidade não é favor, é direito." Enquanto ele falava, um homem mais jovem, que até então apenas observava a cena, se aproximou.
Desculpe me intrometer, Sr. Rafael. Eu conheço a Ana. Ela é vizinha do meu tio. A mãe dela faleceu quando ela era pequena e agora ela cuida da avó doente sozinha. Rafael assentiu, absorvendo a informação. Havia ainda mais camadas naquela história do que ele imaginara. Ele respirou fundo, sentindo que a decisão que tomara na noite anterior era apenas o início. Obrigado por me contar. Vou garantir que ela e a avó tenham tudo o que precisam. E não será só com uma cesta de pães. A senhora idosa, que antes cochichara para o vizinho, agora se levantou, caminhou até Rafael e, com os olhos marejados, colocou a mão sobre a dele. Que Deus lhe abençoe, meu filho. O que o senhor está fazendo é lindo. Rafael apertou suavemente a mão dela. Não faço por reconhecimento. Faço porque alguém, um dia, me estendeu a mão. A emoção no ambiente era palpável. O atendente, agora cabisbaixo, finalmente se aproximou e, com voz embargada, disse: Senhor, se quiser, eu mesmo preparo a cesta de café para a menina e a família dela. Rafael assentiu, um pouco surpreso, mas aceitou. Obrigado. Isso seria um gesto importante. A padaria, antes apenas um lugar comum, parecia ter se transformado. O gesto de Rafael não só tinha mudado a percepção das pessoas que ali estavam, mas também parecia ter despertado nelas algo que há muito estava adormecido: a empatia. Quando Rafael saiu, caminhando de volta para o carro, os aplausos ainda ecoavam no ar. Ele sabia que havia dado apenas o primeiro passo. O verdadeiro trabalho começaria agora. Alguns dias se passaram desde o dia em que Rafael transformou a padaria em um símbolo de mudança. O programa de café da manhã para crianças já começava a tomar forma, com parcerias sendo formalizadas e a equipe da fundação mobilizada. Rafael, porém, não conseguia tirar Ana da cabeça. Cada reunião, cada contrato assinado, parecia pequeno diante da imagem daquela menina segurando o pão como se fosse o maior tesouro do mundo. Numa tarde ensolarada, o telefone do escritório tocou. Rafael atendeu, sem muita expectativa, e ouviu uma voz tímida e hesitante do outro lado da linha. Alô, senhor Rafael? Sim, sou eu, respondeu, o tom se suavizando ao perceber a voz. É a Ana. Eu só queria agradecer pelo que o senhor fez. A cesta chegou e minha avó ficou muito feliz. Rafael sentiu um calor no peito. Ana, que bom ouvir sua voz. Estou muito feliz que tenha gostado. E como está a sua avó? Ela está melhorando. Disse que nunca viu uma cesta tão cheia. E tem até remédio. O senhor mandou tudo. Fico contente, disse Rafael com um sorriso genuíno. E você? Está bem? Tô bem, sim. Eu tô estudando com os livros que o senhor mandou. E tô ajudando a vovó também. A simplicidade da resposta foi como um bálsamo para Rafael, que respirou fundo. Que tal a gente se encontrar? Gostaria de conversar com você pessoalmente e saber mais sobre os seus sonhos. Houve um silêncio hesitante do outro lado da linha antes de Ana responder. Eu adoraria. No dia seguinte, Rafael enviou um carro para buscá-la. Quando Ana chegou ao prédio imponente no centro de São Paulo, seus olhos se arregalaram ao ver as paredes de vidro, os lustres brilhando, os uniformes impecáveis dos recepcionistas. Ela hesitou na entrada, segurando firme a mão da avó, que insistira em acompanhá-la. Rafael os recebeu pessoalmente no saguão, vestido de forma simples, sem o terno habitual. Ele se abaixou para cumprimentar Ana e a avó, sorrindo com calor humano. Sejam bem-vindas. Hoje vocês são minhas convidadas especiais. A avó de Ana, com os olhos marejados, segurou a mão do empresário com uma mistura de gratidão e incredulidade. O senhor é um anjo. Eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu ele, conduzindo-as até a sala de reuniões que havia transformado para a ocasião. No centro da mesa, além de alguns papéis, estavam brinquedos, cadernos e livros didáticos coloridos.
Uma pequena cesta com frutas e pães completava o ambiente, criando um contraste aconchegante com a formalidade do lugar. Isso tudo é para a Ana, explicou Rafael. Quero que ela tenha o que precisa para sonhar alto. Ana, inicialmente tímida, se aproximou da mesa e começou a folhear os livros. Seus olhos brilharam ao ver desenhos coloridos e histórias que pareciam abrir portas para mundos novos. Eu sempre quis ter livros assim, disse baixinho, quase para si mesma. Rafael se sentou próximo dela. E agora você tem. E não apenas livros, você vai ter apoio para estudar, para crescer. Quero te ajudar a construir o futuro que você merece. A avó de Ana, sentada ao lado, enxugou discretamente uma lágrima que escorria pelo rosto enrugado. Nunca pensei que alguém assim, tão importante, se importasse com a gente. Rafael olhou para ambas, a voz embargada, mas firme. Alguém, muitos anos atrás, acreditou em mim, quando eu não tinha nada. Quando eu era só um menino que pedia para pagar depois. Essa pessoa mudou minha vida. E eu prometi que um dia faria o mesmo por alguém. Ana o fitou, os olhos arregalados e cheios de compreensão. Ela não sabia a história dele, mas naquele instante percebeu que havia algo maior por trás de cada gesto. Por isso, Ana, continuou Rafael, pegando um papel e deslizando sobre a mesa. Aqui está. Este é um compromisso da Fundação. Vamos garantir que você tenha bolsa integral para estudar na melhor escola da região. Sua avó terá acesso a um plano de saúde e a casa de vocês será reformada para que tenham mais conforto e segurança. Ana levou a mão à boca, sem conseguir segurar as lágrimas. Eu não sei o que dizer. Rafael se levantou e colocou a mão no ombro dela, sorrindo com gentileza. Só prometa que vai estudar com dedicação, que vai acreditar em si mesma, que vai sonhar grande. A menina assentiu, chorando. A avó também chorava, agora sem esconder as lágrimas. O ambiente, que antes parecia frio e formal, havia se transformado numa espécie de lar temporário, um lugar onde 3 vidas se conectavam por algo muito maior que contratos ou promessas. Quando a reunião terminou, Rafael desceu com elas até a porta do prédio. A avó segurava a cesta de frutas e Ana abraçava os livros com força, como se abraçasse o próprio futuro. Antes de entrar no carro, ela se virou e olhou para Rafael com um sorriso tímido, mas cheio de esperança. Eu prometo. Rafael acenou, o peito aquecido por uma emoção que nem todos os contratos milionários que já assinara foram capazes de provocar. Naquele instante, ele soube que, para Ana e para ele, aquele era apenas o começo de algo que ninguém jamais esperaria. O tempo passou, mas o nome de Ana nunca deixou de ecoar na memória de Rafael. Desde aquele primeiro encontro na padaria, as semanas se desenrolaram como páginas de um livro novo, cheio de capítulos inesperados e reviravoltas silenciosas. Ana e sua avó foram acompanhadas de perto pela Fundação, que garantiu a reforma da casa simples, transformando-a em um lar digno, com quartos arejados, móveis novos e um pequeno jardim nos fundos onde Ana adorava brincar e estudar. Rafael, apesar da rotina exaustiva de sua empresa, fazia questão de visitar o local com frequência. Não apenas para supervisionar as obras ou formalidades, mas para sentar na cozinha reformada com Ana e ouvir suas histórias sobre o que havia aprendido na escola. Ela sempre o recebia com um sorriso tímido, segurando com carinho os cadernos e livros que agora faziam parte do seu mundo. A avó de Ana, com a saúde estabilizada graças ao plano de saúde providenciado pela Fundação, preparava café para recebê-lo, insistindo que ele aceitasse pelo menos um pão de queijo ou um bolinho de chuva. Rafael aceitava com gratidão, consciente de que aquele simples gesto carregava mais afeto do que muitos banquetes luxuosos. Certo dia, após meses de acompanhamento, Rafael convidou Ana e sua avó para um evento especial. A fundação que ele dirigia realizaria a inauguração oficial do projeto que nascera inspirado naquela manhã chuvosa na padaria.
um programa nacional de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade, batizado com um nome que agora fazia sentido para todos: Projeto ANA. A cerimônia ocorreu em um auditório elegante, repleto de empresários, educadores, voluntários e crianças beneficiadas pelo programa. Ana, de vestido simples e cabelo preso com um laço azul, sentou-se na primeira fileira ao lado da avó, observando a movimentação ao redor com um misto de nervosismo e encanto. Ela nunca havia estado em um lugar tão grandioso. Quando Rafael subiu ao palco, a plateia silenciou. Ele segurava o microfone com a naturalidade de quem estava acostumado a discursos formais. Mas dessa vez, sua voz carregava algo diferente. Uma ternura que só quem conhecia sua verdadeira história poderia identificar. Há alguns meses, conheci uma menina que me fez lembrar de quem eu era e de onde vim, começou ele, olhando diretamente para Ana. Ela entrou numa padaria e, com a coragem de quem não tem nada a perder, pediu um pão. Não para si, mas para dividir com a avó doente. Ela não sabia, mas naquele momento me deu algo muito maior do que um pedido. Me deu um propósito. A plateia ouvia em silêncio absoluto. Alguns seguravam lágrimas discretas. Quando eu tinha a idade dela, também passei fome. Também fui humilhado por pedir para pagar depois. Mas alguém acreditou em mim, e hoje, com o coração cheio de gratidão, eu quero devolver essa fé, não só para ela, mas para milhares de outras crianças como ela. Ele fez uma pausa breve, respirou fundo e prosseguiu, apontando para Ana, que agora o observava com os olhos marejados. Por isso, hoje, tenho a honra de apresentar a todos vocês o Projeto ANA. Uma iniciativa que vai oferecer não apenas alimento, mas também educação, saúde e oportunidades reais para crianças em situação de vulnerabilidade em todo o país. Porque dignidade não é caridade, é direito. A plateia se levantou num aplauso espontâneo e caloroso. Ana, envergonhada, mas sorridente, olhou para a avó, que lhe segurava a mão com força, emocionada. Rafael desceu do palco e caminhou até elas, segurando um certificado com o nome de Ana, gravado com letras douradas. Este certificado é seu, Ana, disse, ajoelhando-se diante dela. Não apenas pelo seu nome estar aqui, mas porque você me ensinou que nunca devemos esquecer de onde viemos. Ana aceitou o certificado com as mãos tremendo. Olhou para Rafael, para a avó e para a plateia. Respirou fundo e, num gesto espontâneo, abraçou Rafael com força. Ele retribuiu o abraço, sentindo que naquele momento, mais do que qualquer discurso, era aquele contato humano que selava tudo o que ele havia sonhado. Na saída do evento, jornalistas tentavam abordá-lo para entrevistas. Flashes estouravam ao redor, mas Rafael se afastou discretamente, caminhando ao lado de Ana e da avó, agora cercadas por voluntários e educadores da fundação. E agora, Ana, o que você quer ser quando crescer? Perguntou ele, sorrindo. Ela pensou por um instante e respondeu com a voz firme, apesar da timidez. Eu quero ajudar outras crianças. Quero fazer com que ninguém mais precise pedir para pagar depois. Rafael sorriu, os olhos marejados, e disse: Acho que você já começou. A imagem final ficou marcada na memória de todos que estavam presentes. Ana, com o certificado nas mãos, caminhando ao lado de Rafael, sob o céu alaranjado do entardecer, com a avó ao seu lado. 3 pessoas unidas não pelo dinheiro ou pelo acaso, mas por uma corrente invisível de humanidade, esperança e transformação. Se você se emocionou com a história da Ana e quer acompanhar mais histórias como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Juntos podemos espalhar ainda mais esperança e inspiração.